Amém? Quem está animado? Independentemente das circunstâncias que às vezes não são aquilo que nós gostaríamos que fossem, mas o Senhor nos chama para estar animados com Ele. Amém? Podemos fechar os nossos olhos para orarmos antes de prosseguirmos no ministério da palavra? Senhor Espírito Santo, muito obrigado por tudo o que já fizeste. Nós te damos total liberdade, Senhor, na tua casa. A igreja é tua, as nossas vidas te pertencem. E eu oro, Senhor, para que tu possas tomar conta de nós também neste tempo. Nos ensinaste, nos ajudaste a adorar, nos ajudaste a orar. Que nos ajudes agora, Senhor, a receber a tua palavra, que abra dos nossos ouvidos espirituais, tires Senhor, alguma oposição que possa haver na nossa alma para receber a tua palavra, Deus. Que ela seja retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. E que possamos estar livres e descansados. Tira todo o cansaço, toda a preocupação que possam estar nas nossas mentes, Senhor, para recebermos o que tu tens para nós. Enche-nos da tua palavra nesta manhã, Senhor. Mas, acima de tudo, enche-nos da tua presença, que isso traz mudança nas nossas vidas e transformação. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Semana passada o Senhor ministrou-nos sobre a conquista da terra prometida, não é? Sobre a conquista das nossas promessas de Deus. E o Senhor hoje quer terminar o que nos falou a semana passada, falando exatamente sobre o mesmo ponto, mas tocando na nossa parte profética, na nossa parte espiritual, para nós percebermos a importância do seu mover e da forma como ele se move nas nossas vidas. Nós terminámos o culto semana passada, quem esteve, lembra, nós terminámos o culto, fizemos um ato profético em que pegámos num papelinho daqueles de pedidos de oração, e quem entendeu o que estava a passar e quem quis, debaixo daquilo que foi falado, colocou ali, preencheu um papelzinho desses de pedido de oração, preencheu com qual era a sua promessa, a sua terra prometida que Deus tinha dado, que Deus já tinha falado, e qual o gigante que a impediu de conquistar. Porque nós falámos sobre o capítulo 13 e 14 de Números, que fala sobre os espias que foram lá. Então, se alguém não esteve aqui a semana passada e quer fazer esse ato profético, de escrever e colocar ali, eu trouxe mais papelinhos. Quem quiser pode vir aqui à frente, pegar e escrever nesse papelinho. Qual é a terra prometida, a promessa que Deus deu e que ainda não alcançou? E qual o gigante que sente que impede de o fazer? E pode colocar ali. Porque hoje é um culto especial. É bom a gente ter ousadia, não é? A gente às vezes não se move, ficamos a pensar o que é que o irmão da frente vai pensar de mim, o que é que o irmão de trás vai pensar de mim, o que é que o irmão do lado vai pensar de mim. A gente tem que pensar o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus pretende que eu faça, o que é que Deus quer que eu faça. E hoje é um culto especial porque além de todas as coisas maravilhosas que um culto normalmente tem, nós hoje ceámos em família com o Senhor Jesus e isso promove um ambiente espiritual onde nós estamos mais sensíveis à palavra de Deus, estamos mais sensíveis ao mover de Deus e percebemos claramente que o Senhor se está a mover no nosso meio. Vocês sabem que a pastora não pode estar aqui porque o Isaac ainda não está em grandes condições, ainda não está a colaborar, mas vai chegar o dia que vai voltar a colaborar, amém? Mas vocês sabem melhor do que eu que se há alguém que é muito mais sensível às direções do Espírito para que a gente vá dar o abraço, para que a gente ore, para que a gente não siga, é a pastora. Vocês sabem que eu, quando o Espírito Santo fala, eu ponho um travão e ele tem que falar 4 vezes ou 5. Tem a ver com a natureza de cada um. Não é que eu não confio no Espírito Santo, confio e não tenho nem de perto nem de longe a ideia que sou a 4ª pessoa da Trindade para controlar o que quer que seja. Não tenho essa ideia. Só há 3 pessoas na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem a ver com a característica de cada um, se calhar tem a ver com experiências passadas, onde o que poderia ser um mover de Deus às vezes se transformava num mover da carne, e eu tento refriar um pouquinho para garantir que não é a minha alma. Então o Espírito Santo às vezes tem que... Se calhar é por isso que estou a ouvir pior de um ouvido, que é para ver se eu começo a ouvir melhor. E o Espírito Santo tem que falar muito comigo. E o Espírito Santo falou que era tempo da gente poder orar uns pelos outros. Então a gente obedece, quando assim é. Mesmo que alguém possa achar que não. E a semana passada nós percebemos, como eu disse, quando lemos Números 13 e 14, que parte do povo não chegou à terra prometida apenas por uma razão, por uma palavra que se chama incredulidade. Não acreditaram naquilo que Deus lhes disse e acreditaram
Não é acreditaram, tomaram mais forte aquilo que os olhos viram do que aquilo que o espírito deles ouviu de Deus. E os ouvidos de Moisés, que ouviu Deus dizer, eles vão, que eu conquisto a terra para eles. E nós às vezes, por causa dessa incredulidade, por pensarmos o que é que alguém vai pensar, o que é que alguém vai achar, nós perdemos aquilo que Deus tem para nós. E 10 desses 12 espias, como nós vimos, e ninguém sabe o nome desses 10. Claro, a gente se for lá, percebemos, foi escolhido, vamos ver cada tribo e se calhar conseguimos perceber alguns. Mas não sabemos os nomes dos 10 que tiveram os olhos no problema. Sabemos é o nome dos 2 que tiveram os olhos em Deus, que é Josué e Caleb. Os outros passaram à história e estes ficaram na história. E esses 10 ficaram tão preocupados com os gigantes, em vez de estarem confiantes na palavra de Deus, e à conta disso, essa geração toda, onde eles incutiram esse medo, essa incredulidade, essa geração toda andou no deserto e não chegou à terra prometida. Mas nós percebemos que após 40 anos, a geração que não teve o medo nem a incredulidade, mais 2 homens, Josué e Caleb, que sobraram dessa geração, entraram na terra prometida e conquistou-a. Porquê? Porque o Senhor disse lá no verso 2, quer dizer, não disse no verso 2, o Senhor disse a Moisés, que está retratado no verso 2, que ele ajudaria o povo a conquistar. Deus disse tudo o que havia, só não falou dos gigantes, para eles poderem escolher entre a palavra de Deus e entre a preocupação. E nós percebemos que o Senhor os ajudou. Então qual foi o papel do povo? Foi só ficar firme, confiar em Deus. O povo não teve que fazer nada. Claro, teve que lutar, teve que fazer algumas coisas, mas Deus estava com eles em todo o tempo. O povo tinha que confiar que o Senhor, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que mandou as 10 pragas para que o faraó pudesse perceber que tinha que largar o povo e libertar o povo, o povo tinha que perceber que o Senhor os iria ajudar a conquistar a terra prometida. Se nós lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia com atenção, nós percebemos, e há várias correntes teológicas nesse sentido, que dizem que os anjos gostariam de estar a fazer o papel que nós fazemos na Terra. Os anjos gostariam de estar a proclamar o reino de Deus. Os anjos gostariam de estar a levar o Evangelho do Senhor pelas nações. Há correntes teológicas que são a favor, outras estão contra este entendimento da Bíblia, mas a verdade é que o Senhor escolheu que éramos nós. Éramos os seus filhos que iríamos fazer esse papel, de levar o reino de Deus pelas nações e de levar o reino de Deus à nossa casa, à nossa família, à nossa parentela. Somos nós. O Senhor escolheu-nos para isso e o Senhor escolheu que era aquele povo que iria conquistar a terra prometida. Não era mais nada, era o povo que iria fazer. E o Senhor escolheu que nós faríamos parte dessa história de transformação e de mudança. Então, o povo teve que entrar, mas Deus não deixou na mão do povo a conquista. Como eu disse, o Senhor quis que o povo honrasse o Senhor, honrasse a sua fé, honrasse a sua palavra, e Deus honrou essa confiança que o povo teve e o Senhor conquistou aquela terra de forma sobrenatural. Eu vou dar um exemplo de como é que Deus age de forma sobrenatural, como é que Deus agiu ali de forma sobrenatural, que é um exemplo que tu conheces claramente. Como é que a cidade de Jericó foi conquistada? Não foi nem com drones, que não havia na altura, nem com mísseis, não foi com bombas. A cidade de Jericó foi conquistada, e nós podemos ler isso na Bíblia, porque o povo, obedecendo a uma direção de Deus, deu 7 voltas. Estás lembrado disso? Deu 7 voltas às muralhas de Jericó. E quando chegou à 7ª volta, isto resumindo, não é? Quando chegou à 7ª volta, depois do toque do chofar, as muralhas caíram. Pergunta: isto aconteceu de forma natural ou de forma sobrenatural? As muralhas não caíram por causa do vento do chofar quando soprou. Não é? Seria ridículo a gente pensar nisso. Da mesma forma que é ridículo, com todo o respeito, aquelas pessoas que acham que tudo acontece por acaso e que não há uma mão de Deus. Não é? Eu fui uma dessas pessoas já há uns anos atrás, antes de conhecer Jesus, por isso estou à vontade para dizer que é ridículo a gente pensar, fazendo aqui um parênteses, é ridículo a gente pensar que o homem veio do macaco. Se a gente começar a juntar cientificamente as pecinhas todas, é ridículo. Coitados, só aqueles é que descobriram, os outros continuaram macacos. Não comeram a banana certa, é o que se pode concluir. É ridículo. Hoje eu consigo perceber isso, mas eu era daqueles que achava. Porquê? Porque o mundo enfia-nos coisas pelos olhos dentro que nós não paramos para pensar, porque há alguém que a gente nem conhece o nome, nem nunca viu, diz uma coisa qualquer e escreve e a gente acredita. E quando se fala da Bíblia, a gente às vezes põe em causa. É isso que o mundo nos tenta convencer. E nós, como filhos de Deus, não podemos cair nesses sofismas que o mundo tem. Mas voltando aqui, era ridículo pensarmos que foi o soprar do chofar, o vento que deitou as muralhas abaixo.
Da mesma forma que seria ridículo qualquer um de nós pensar que, como eu andei muito tempo ali à volta, o chão ficou, tipo, sei lá, desgovernado, tipo tremor de terra, e as muralhas caíram. É ridículo a gente pensar nisso. Então, porquê é que elas caíram? Elas caíram porque Deus as derrubou de forma sobrenatural. Elas caíram porque Deus deu um comando e elas caíram. Não me perguntes o que é que Deus fez, se Deus agiu na própria estrutura, se Deus enviou. Não é relevante para o caso. O que acontece é que Deus, de forma sobrenatural, as derrubou. E agora, então, podes perguntar assim, para que é que Deus disse ao povo para dar 7 voltas? Para que é que serviu o povo dar ali 7 voltas e tocar o chofar? Para que é que serviu isso? Foi uma prova de fé e confiança no Senhor. Foi só para isso. As 7 voltas, e 7 é um número que está relacionado com Deus. Quando nós olhamos no número 7, está relacionado com a perfeição. O toque de chofar, o chofar simboliza a voz de Deus. É ao toque do chofar que o povo vai para a guerra, é ao toque do chofar que o povo para. O chofar, por isso nós tocamos chofar, não porque achamos que é algo mítico, mas porque percebemos que quando Deus se move, a sua voz ecoa de uma forma mais natural e faz toda a diferença no meio onde nós estamos. Mas, acima de tudo, aquilo foi uma prova de fé e confiança no Senhor. E este papelinho que nós preenchemos é uma prova de fé e confiança no Senhor. Este ato profético que nós fizemos e que hoje se voltou a fazer tem a ver com o quê? Com confiança no Senhor. É um ato profético que faz isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta provocatória. Achas que este papel que se preencheu, onde nós colocámos a nossa terra prometida, a nossa conquista, a nossa promessa, e o nosso gigante, achas que este papel vai resolver alguma coisa nas nossas vidas? O papel não vai resolver nada. Mas a confiança que nós colocamos no Senhor quando escrevemos o papel e declaramos perante os céus e o inferno que queremos que aquilo que eu escrevo Deus vai honrar pela minha fé e vai acontecer, é isso que faz o mover sobrenatural acontecer. Amém? Eu já disse muitas vezes isso e vou dizer sempre. Porque a Bíblia diz isso. Deus não se move pelas nossas necessidades, senão não nos faltava nada. Deus move-se pela nossa fé e pela oração. É o que a Bíblia nos diz. Não são as necessidades que faz Deus mover-se. É a nossa fé. É a fé que faz toda a diferença. E quando nós fazemos isto, quando nós preenchemos um papelinho, estou a dizer, eu confio que o mesmo Deus que colocou Josué e Caleb lá, com mais de 80 anos, esse Deus vai agir na minha vida e o gigante vai ser derrubado. Percebes agora a importância do que se passou aqui no domingo passado e hoje, para quem teve essa coragem e essa ousadia? É que quem escreveu no papelinho declarou que confia em Deus. Tão simples quanto isso. Quem escolheu não o fazer, quer dizer que não considera relevante a ação de Deus. Há coisas que nós temos que falar em lógica pura e simples, não é? Se eu vou para a direita, não vou para a esquerda. É um facto. Isto é indesmentível. Se eu vou para a esquerda, não vou para a direita. Se eu vou em frente, não vou para trás. Há coisas que são indesmentíveis. Se eu faço uma coisa, não faço outra. E nós sabemos que o mundo se move dessa forma. O que eu sei é que o meu Deus vai me ajudar a conquistar a terra prometida. Amém? E eu confio que o Senhor vai fazer o mesmo nas vossas. Então, abre a Bíblia comigo, depois desta pequena introdução, para percebermos o que Deus hoje quer falar connosco. No livro de Zacarias, um livro que nem é muito grande, no capítulo 4, vamos ler os versos 6 e 7. Zacarias, capítulo 4, versos 6 e 7. Já estamos todos lá? Então, antes disso, antes de lermos, repete assim comigo. Deus vai ajudar-me a conquistar a terra prometida. Amém. A nossa boca tem poder. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio que a nossa boca tem poder. Então, em Zacarias diz lá assim, no capítulo 4, verso 6. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não ponham este nome aos vossos filhos, que é um nome difícil de dizer. Dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações. Graça, graça é ela. Amém? Este texto tem uma mensagem muito especial para nós. Este texto tem uma componente profética muito importante, não só para nós, mas
geral. No final, e a gente sabe que Zacarias foi o pai de João Batista, não é? A gente percebe o envolvimento profético dessa família, e o Senhor já nos ministrou sobre isso, a forma como João Batista foi gerado. E nós percebemos aqui que no último verso, neste verso que nós lemos, está a falar de Jesus quando se fala da pedra angular. A pedra angular é Jesus, não é? Tudo está encadeado entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas de forma profética, ou até de uma forma clara, o que aqui nos diz o Senhor é que não é por força nem por violência que nós vamos conquistar a nossa promessa. É que, pelo Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai fazer por nós. Exatamente como o povo conquistou a terra prometida, posicionou-se, avançou, uns ficaram de fora, outros avançaram, e o Senhor conquistou quando derrubou as muralhas, por exemplo, de uma forma sobrenatural. Isto é poderoso e é algo que nós temos que gravar bem no nosso espírito. Esta foi uma palavra que o Senhor deu a Zacarias para encorajar Zorobabel, que era na altura o governador de Judá. Historicamente falando, Israel estava dividida, não é? Havia 10 tribos do norte e havia 2 tribos no sul, a tribo de Benjamim e de Judá, e foi uma altura em que o reino estava dividido, e Zorobabel era o governador de Judá, e ele nesta altura estava a sofrer uma grande oposição na tarefa que ele tinha. Ele tinha uma tarefa linda, mas difícil, que era edificar a casa de Deus. Ele estava a sofrer uma oposição imensa. Não é só hoje que nós sofremos a oposição para edificar a igreja do Senhor. Já naquela altura, quando se queria levantar muros, quando Neemias quis levantar os muros, reconstruir os muros de Jerusalém, quando Zorobabel tinha essa tarefa de edificar a casa de Deus, a oposição vem. E tal como ele, naquela altura, tu e eu temos que ser encorajados e corajosos e ousados e prosseguir na nossa tarefa de conquista da nossa promessa de Deus. Amém. Da terra prometida que o Senhor tem para nós. Temos que ter fé no Senhor, e essa fé tem que ser estimulada através da leitura da palavra de Deus. Porque o Senhor também nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós não podemos esquecer. A Bíblia dá-nos todas as dicas e nós às vezes esquecemos e achamos que as coisas são de forma diferente. A Bíblia nos diz que o Senhor a de cada um deu a mesma porção de fé. Ou seja, quem se lembra de um jogo antigo, vou fazer aqui uma brincadeira, não levem a mal. Um jogo antigo, quem é novo se calhar não sabe, que se chamava Monopólio. Que a gente jogava, não é? A gente tinha recebia dinheiro. Hoje já se joga isso nos computadores e nos portáteis. No Brasil se calhar tem outro nome, não é? Se calhar é a igreja do tio Manel, não sei, não faço ideia. O objetivo do monopólio é, nós recebíamos dinheiro, já não me recordo quanto, eu sou do tempo em que era em euro, em escudos, a gente recebia dinheiro, uns dados, a gente andava, o dado rolava, a gente calhava nas ruas de Lisboa e do Porto, mais importantes, e de Coimbra, se tínhamos dinheiro comprávamos, depois fazíamos casas, conforme o dinheiro que ganhávamos, hotéis e não sei o quê. Quando íamos para a prisão, a vida era mais difícil. Quando passávamos na cada partida, ganhávamos 2.000 escudos e por aí fora. Ou seja, a fé é a mesma coisa. Saímos todos com a mesma quantidade. Quando começava o monopólio, tínhamos todos o mesmo dinheirinho, tínhamos todas as mesmas peças. Depois dependia de quê? Da nossa estratégia e da sorte nos dados. A nossa fé não depende da nossa estratégia nem de sorte. Os filhos de Deus não precisam de sorte. A nossa fé é aumentada pela leitura da palavra. A nossa fé é aumentada porque nós buscamos de Deus. E quando nós buscamos de Deus, Deus nos aumenta a fé. Quando nós testemunhamos, quando um irmão vem aqui e testemunha de uma cura, testemunha de um milagre que Deus fez, e está a fazer o quê? Edificar a fé da igreja. É a Bíblia que nos ensina. E é assim que a nossa fé é aumentada. Quando nós nos desanimamos, quando um problema bate à nossa porta, é óbvio que a nossa fé vai um pouco abaixo. Cabe-nos o papel de estimulá-la. Como? Através da oração, através da busca do Senhor. E é isto que o Senhor nos está a dizer, que a nossa fé tem que ser estimulada para nós podermos cooperar com Ele, para confiarmos que mesmo quando tudo parece que está errado, afinal, não passa de um momento, não passa de um propósito, não passa de uma ação que nós temos que percorrer para conseguir chegar mais à frente. Nenhum de nós consegue. Se nós tivermos um muro e precisarmos de chegar à rua do outro lado, nenhum de nós consegue fazê-lo se não passar o muro. É ou não é? Nós não conseguimos entrar em casa. Alguém consegue entrar em casa sem abrir a porta? Não. Temos sempre que ter uma ação. Portanto, mesmo quando há um problema, a nossa ação é o quê? Ultrapassar o problema, e isso estimula a nossa fé.
Até porque em nenhum momento Deus nos disse que não teríamos problemas, não enfrentaríamos oposições. O que Deus nos disse é que Ele estaria do nosso lado. Para quê? Para realizarmos a sua obra, não na força do nosso braço. O Senhor em nenhum momento diz, vai e força. Não, o Senhor o que nos disse é, vai que eu sou contigo. Sempre o Senhor nos diz, eu sou contigo, tem bom ânimo. A vossa Bíblia tem algum momento em que Deus diz, vai com sorte, para ver se corre bem, ou vai para a frente que atrás vem gente? A minha não diz isso, a minha diz, vai que eu sou contigo, tem bom ânimo. O que o meu Jesus diz é, no mundo vais ter aflições, mas olha, Pedro, aguenta-te porque eu passei por isso e venci. Vais conseguir vencer. É essa a palavra que o Senhor nos dá. É essa a palavra que o Senhor nos dá quando nós olhamos para a terra prometida, para aquela conquista que o Senhor falou semana passada e que hoje nos está aqui de uma forma profética a levar mais além. E hoje nós percebemos que o Espírito Santo, além de nos ungir, além de ativar os seus dons em nós, além de trazer capacitação para as nossas vidas, além de nos dar visões, além de nos trazer palavra, claro que o Senhor Espírito Santo faz isso tudo, mas Ele tem uma ação muito específica e importante no que diz respeito à nossa fé. Ele diz que vai fazer coisa do Espírito Santo. Disse a Zorobabel. Deus disse que o seu Espírito, na altura, eles não conheciam, não entendiam como o Espírito Santo, porque eles não sabiam, não tinham essa revelação. Nós hoje, que temos Jesus, percebemos que quando o Senhor está a dizer que o meu Espírito é convosco, o Senhor está a falar do seu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que pairava sobre as águas quando a terra era sem forma e vazia e que depois fez tudo. É esse mesmo Espírito Santo. Então nós hoje percebemos que além do Senhor fazer tanta coisa em nós, esse mesmo Espírito Santo ajuda a edificar a nossa fé e vai fazendo as coisas e vai edificando a fé ao mesmo tempo. E nós vemos isso quando no verso 7 o Senhor diz, deixa-me pegar aqui para eu não me perder, verso 7, que o grande monte tornar-se-á uma campina. O que é uma campina? É um terreno normal, é um terreno liso. Ou seja, o que o Senhor está a dizer, através do profeta para Zorobabel, que estava a passar realmente uma grande dificuldade, é aquele monte grande vai se tornar uma campina, porque eu, o Senhor, sou contigo. Diferente do que o Senhor Jesus diz, uns anos mais tarde, em que diz, se vocês tiverem fé, nem que seja pequenina, como um grão de mostarda, fazer aqui um parênteses, quem viu no grupo do Emuná as sementes que alguém já está a ter? Hã? Quem guardou aquelas sementezinhas de mostarda e tem alimentado aquilo ali bem, já está a ter resultado. Os outros deixaram queimar aquilo tudo, têm que orar muito, podes fazer um milagre. Amém? Fechar aqui o parênteses. Então, o que Jesus disse anos mais tarde era que se a vossa fé fosse, nem que seja pequenina, mas se for uma fé alicerçada no Espírito do Deus vivo, podem dizer ao monte, sai daqui e vai para ali que ele vai. E não somos nós que o fazemos. Eu conheço uma história, que não vou contar aqui, se quiserem depois até posso tentar procurar o link dessa história, de uns pastores numa igreja, agora não me recordo sequer o estado em que isso aconteceu, que a oposição era tanta, que escreviam coisas na porta da igreja, faziam coisas, e a cidade queria mesmo que eles fossem embora. Era uma cidade completamente controlada pelo mal, e eles mantiveram-se firmes, e um dia aquilo estava tão mal, eu disse que não ia contar, mas tenho que contar, não é? 10 segundos. Porque são estas coisas que edificam a nossa fé. E um dia aquilo estava tão mal, que eles foi um conjunto de gente, com as autoridades e tudo lá, à igreja, para os assustar, para lhes fazer mal. E puseram em causa Deus, claro. E o pastor era um homem de fé e disse, até ao final do dia, se Deus não fizer algo, que vocês vejam claramente que Deus é Deus, amanhã eu e a minha família vamos embora e fechamos a igreja. E o testemunho que é contado diz que no final dessa tarde começou a cair uma chuva de tal forma naquela cidade. Uma chuva tão grande, que fez uma enxurrada e que levou um monte de um lado da rua para o outro lado da rua. E a igreja está aberta até hoje. Porque o monte não somos nós que o movemos, é Deus que o move. Se Deus quiser usar a chuva, usa. Se Deus quiser usar formigas, Deus usa. É Deus quem faz. E isso é poderoso. Então, mas este monte que o Senhor está a dizer para Zorobabel, o que está a dizer é o quê? O Senhor vai nos ajudar a conquistar. O Senhor vai vos ajudar a fazer a tarefa. Mas vocês têm que ter fé que Ele o vai fazer. Ou seja, nós temos que ter a fé em duas coisas. Fé na palavra
que Deus nos dá, e fé para nos posicionarmos e irmos andando mesmo quando não estamos a ver as coisas a acontecer. Porque quando nós vemos a acontecer é mais fácil. Eu não sei o vosso exemplo, mas quando nós vamos para a praia, por exemplo, nós fazemos a mesma distância do carro para a praia. É ou não é? Para o lugar onde fica a toalha. E aquilo não custa nada. Quando nós voltamos, meu Deus do céu, é pior que o Monte de Zorobabel. Aquilo parece que alguém pôs umas coisas debaixo da areia e levantou, porque aquilo custa para caminhar. A distância é exatamente a mesma. Porquê? Porque nós estamos cansados. E quando nós estamos a lutar por algo que é uma terra prometida e não vemos as coisas a acontecerem, o cansaço faz com que a gente às vezes desanime. Por isso é que é importante nós termos dois tipos de fé. A fé na palavra que Deus nos deu e a fé que nós vamos ser capazes de nos manter no caminho certo. Quando nós vemos o carro carregados com o chapéu de sol, mais o isopor, mais a toalha, mais não sei o quê, mais 40 bolsas, quando o carro está próximo a gente já não está cansados porque chegámos ao carro. E quando nós começamos a ver a terra prometida aproximar-se, a fé parece que aquilo duplica e aumenta. Mas o segredo é manter a fé firme. E hoje até pode parecer que aquilo que tu tens à tua frente é um monte intransponível. Mas deixa-me dizer-te que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó vai derrubar esse monte. Amém? Não és tu que vais derrubar esse monte. Não és tu que vais fazer isso. E às vezes a promessa, a terra prometida, parece que está tão distante. Estamos tão longe que nós temos tendência a parar e a achar que não vale a pena. E é nesses momentos que nós temos que usar a nossa fé, buscar mais de Deus ainda. Eu sei que pode ser difícil, mas buscar ainda mais de Deus para ativar o sobrenatural de Deus a nosso favor, ativar essa fé em nós. Nós podemos tentar fazer à nossa maneira e às vezes nós tentamos fazer isso. Tentamos fazer na força do nosso braço. Sabem o que é que acontece? A gente cansa e desiste. Não devemos fazer na força do nosso braço. Devemos confiar que o Senhor está a fazer. Usar a força do nosso braço para acelerar o que Deus vai fazer. Pensem bem. Há algo que é difícil, intransponível. E eu vou ajudar Deus a acelerar fazendo naturalmente. Não, eu posso ajudar Deus em oração. Ajudar Deus cada vez mais a posicionar-me. Deus deu uma missão ao Zorobabel, que foi reconstruir o templo em Jerusalém. Essa era a missão difícil que ele tinha, reedificar o templo em Jerusalém. Mas Deus queria que ele soubesse que sozinho ele não ia conseguir, mas com Deus ele iria conseguir. Esta era a parte importante, com a ajuda do Espírito de Deus. E nós não podemos cair no erro de pensar que o Senhor depende da minha força, que o Senhor depende das minhas capacidades. Não, porque eu sei melhor do que ninguém fazer isto. E o que é que Deus faria se eu não existisse? A gente às vezes quase que pensa desta maneira. Como é que Deus faria se não houvesse eu, o Gi, para fazer alguma coisa? E quando nós fazemos isso, estamos a deixar entrar o orgulho no nosso coração e estamos a perder o quê? A nossa dependência de Deus. Porquê é que a Bíblia nos diz que quando nós estamos fracos é quando o Senhor fica mais visível em nós e nós ficamos mais fortes? Porque deixamos de pensar que somos capazes de fazer alguma coisa. Quando nós estamos fracos é quando a gente diz mesmo: se é fini, não consigo mais. E é nessa altura que, se a nossa fé for devidamente estimulada através da oração, nós percebemos que Deus começa a fazer. E aí Deus manda um irmão com uma palavra. E aí Deus manda uma irmã com uma palavra. E aí Deus manda aquele com uma revelação de algo que nunca me passou pela cabeça e eu vejo aquilo. E aí a minha fé é estimulada e eu percebo: não, eu estou no caminho porque Deus está-me a dar sinais. Sabem que Deus dá-nos sinais? Às vezes nós estamos à espera de ver um cometa a passar ou 7 estrelas para perceber que aquilo é de Deus. Não, vem-me dar uma palavra, então deixa-me olhar para o céu para ver se há 7 estrelas alinhadas. E a gente fica às vezes com estas coisas metafísicas e mitológicas e sei lá mais o quê. E não é assim. Deus dá-nos sinais porque aquela pessoa de quem nós nunca imaginámos que nos iria dizer algo vai chegar ao pé de nós sem saber a dificuldade que nós temos naquele dia específico e vai-me dizer algo e eu digo assim: uau! Já me tinha esquecido que Deus é soberano sobre todas as coisas. E a gente aí baixa a nossa bolinha. E Deus faz realmente aquilo que tem que fazer na nossa vida. Outra coisa que nós não devemos nunca, mas nunca fazer, é entrar por atalhos, porque achamos que a terra prometida está mais próxima. Fazer alianças com coisas, com pessoas estranhas. A nossa aliança é com Jesus. Amém? Então repete assim comigo: a minha aliança é com Jesus. É fácil, a gente às vezes no meio da confusão, do turbilhão, parece que alguém nos está a oferecer a saída para o problema e a gente não percebe que está a entrar num problemazão, ou zorro, ou o que quiserem.
ainda maior. E quando a gente se mete por atalhos, até o povo tem aquele ditado que diz que quem se mete por atalhos mete-se em trabalhos. E é que há sempre uma ortiga para nos picar a perna quando a gente se mete num atalho. Aquilo corre sempre mal. Há sempre um buraco, há sempre um bicho que nos vem. Há sempre qualquer coisa. E o que há mais por aí é bicharada à espera da gente entrar por atalhos para nos vir fazer mal. E nós temos que estar atentos, porque o que esta passagem nos diz é que sozinhos, eu vou-te dizer isto muito claramente, e não desanimes, tu sozinho não vais conseguir. Eu também não vou conseguir. Mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Esta é a verdade que tem que ser dita. Não, mas eu sei que há umas pessoas aí fora que usam umas tecnologias chamadas conversa da treta, para nos convencer que se eu todos os dias olhar para o espelho e disser 10 vezes eu hoje vou conseguir, eu hoje vou conseguir, eu hoje vou conseguir, eu posso ter uma coisa, vais conseguir. O maxilar funciona melhor, mas não te vai resolver mais nada. E podes dizer ao levantar, eu hoje sou o maior, o gigante acordou, o gigante adormeceu. O que quiser, eu conheço montes dessas frases. Eu já fiz alguns desses cursos para perceber o que é que se é ensinado lá. Nem tudo é mau, mas eu sozinho não vou conseguir nada. É Jesus quem me vai ajudar a conseguir, é Jesus quem nos vai fortalecer. E nós temos que perceber isso, não nos deixarmos ser enganados. E se nós tivermos fé, o próprio Espírito Santo de Deus vai aumentando a nossa fé a pouco e pouco. Sabes quanto tempo ficou parada esta obra de Zorobabel? Esta obra de edificar o templo ficou parada 15 anos. Ou seja, alguém começa uma obra e ela fica parada 15 anos. E 15 anos não foi porque estava calor ou chuva, não. Foi porque a oposição era tanta, as lutas eram tantas, os problemas eram tantas, que aquilo ficou parado. Acham que ele desistiu? Não, porque ele tinha uma palavra do profeta a dizer: o Senhor é contigo e Ele vai te ajudar através do seu Espírito. E ele manteve-se firme 15 anos. Nós já falámos aqui de Abraão, de vários homens, mas este foi alguém que era algo que não era sequer para ele. Claro que nós podemos dizer assim, mas Abraão ficou firme 25 anos, que era algo que ele ia receber. Zorobabel não ia ganhar nada com aquilo. Não ia ganhar um filho, não ia ganhar nada. Estava a fazer o quê? A cumprir uma missão e a cumpri-la bem. E ele manteve-se firme, recebeu esta palavra, não desistiu. E o que aconteceu foi o quê? Ele edificou o templo. Ele conseguiu fazer isso. E se tu, por algum motivo, estás parada na tua conquista, nesse caminho, devido à oposição que tens sofrido até aqui, devido ao desânimo que até chegou, deixa-me dizer-te uma coisa, nós tomamos um posicionamento que nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos conseguir mesmo. E eu acredito, não porque estamos a falar, que se Josué e Caleb conseguiram, tu e eu vamos conseguir também. Porquê? Porque o Espírito do mesmo Deus que era com eles é connosco. Amém? O Espírito que acompanhou Josué e Caleb com 80 anos dizerem assim, eu ainda os como que nem pão. É o mesmo Espírito que nos vai acompanhar, que nos vai ajudar, que vai derrubar as muralhas, vai derrubar o obstáculo, vai nos fazer avançar, que quando vier a dor, a dificuldade, a falta, Ele nos vai trazer o ânimo e vai nos trazer alguém que nos vai dar aquilo que a gente precisa para fazermos a obra do Senhor. Essa é a confiança que nós temos que ter no Deus Todo-Poderoso. Porque hoje o Senhor o que te diz a ti e a mim é que se eu confiar nele, Ele através do seu Espírito vai ajudar-nos. Mas temos que ter fé. A palavra-chave hoje é fé. Posicionar-me para ir para a terra prometida? Sim. Cooperar com tudo o que Deus faz, com tudo o que Deus diz? Sim. Mas eu ter fé. Não esmorecer, não desistir, não desanimar. Ter essa fé. A fé que eu me movo debaixo da direção que Ele me dá. Imaginem que eu acho que o caminho é por aqui. Se o Espírito Santo me diz que é para ir por aquele lado, o meu dever é ir pelo caminho que Ele me está a dizer. Mas eu sempre achei que era por aqui. Mas o Espírito Santo está a dizer que é por ali. Eu vou por ali. Fé para me mover naquilo que Deus me está a dizer. Mesmo que pareça para mim, aos meus olhos, que não faz sentido. Mas sabes quantos anos têm os meus olhos? Têm 60. Os olhos do Senhor andam sobre toda a terra, a percostrar a terra, a ver tudo, à procura de quem o adora, em espírito e em verdade. Então, o que é que são os meus olhos, a minha visão, a minha ideia sobre o que quer que seja, comparado com aquilo que Deus me pode ensinar? E nós às vezes ficamos, não, mas eu já tenho 10 anos de crente. Eu já tenho 20 anos de crente, mas eu já tenho 30 anos de crente e agora vou fazer não sei o quê. É Deus que está a mandar fazer. Deus move-se de forma diferente. Deus não se move hoje da mesma forma que se movia há 100 anos. O Deus é o mesmo, A sociedade mudou. Eu sou completamente contra, porque acho que é uma heresia, acho que é uma coisa horrível que não tem nome.
aquelas pessoas que acham que a palavra de Deus tem que ser atualizada. Não tem, porque é a mesma ontem, hoje e eternamente, está perfeita. Mas os nossos comportamentos em relação a algumas coisas, temos que perceber que é diferente. Por exemplo, nós hoje não trabalhamos na terra. Então, quando se fala de entregar os primeiros frutos, não estamos a falar de entregar as coisas que a gente tem, tirando alguns têm jardins, os outros não têm. A gente tem que perceber que há diferenças. E Deus move-se de forma diferente do que se movia naquele tempo. Porquê? Porque a sociedade mudou. Mas a palavra de Deus não muda. O que é certo e o que é errado continua a ser o mesmo. Agora, eu tenho que perceber que se há 30 anos atrás ou há 40 me diziam... ia dizer uma coisa, mas não posso, que isto depois pode ferir alguém. Me diziam para fazer as coisas de uma determinada maneira. Se hoje Deus está a mover de outra forma... Há 50 anos atrás, ninguém se movia no Espírito de forma... É que quando o Espírito Santo vinha, as pessoas caíam e o Espírito Santo atuava nelas. Há 50 anos atrás isso não acontecia. Isso começou nos Estados Unidos com o irmão Davidson. Se calhar há 60 ou 70 anos atrás. Eu conheço pessoas que o conheceram. Ele morreu há 1 ano ou 2 e já contei o testemunho dele até. As coisas movem-se. Deus move-se de forma diferente. Mas a palavra dele é sempre a mesma e o Espírito Santo é sempre o mesmo. Mas vai falar comigo hoje de uma forma que não falava há 5 anos, até porque eu não estava preparado para ouvir aquilo. E hoje eu estou preparado para ouvir outras coisas. Hoje estou preparado para me mover de outra forma. E nós temos que nos mover na direção daquilo que Deus tem para nós. Deixa-me voltar aqui às muralhas de Jericó e ao povo. Como é que o povo sabia que tinha que dar 7 voltas às muralhas? Porque Deus revelou a Josué. Não é? Deus falou com Josué e disse: deem 7 voltas. Deus disse a Josué o que é que deveriam fazer. Pergunta: como é que tu e eu podemos saber como cooperar com Deus para avançar para a terra prometida? Temos que ouvir a voz de Deus. Não vale a pena fazer de outra maneira. Se não ouvirmos a voz de Deus, como é que eu sei que é, em vez de ir por aqui e por ali, eu vou continuar a ir por aqui? E depois vou bater aqui na parede e vou dizer: mas Deus está-me a mandar e Deus não me mandou nada. Eu é que achei que era por aqui, porque eu não estou a ouvir a voz de Deus. Se eu tivesse a ouvir, já tinha percebido que era para desviar por aqui e por outro lado qualquer. E o povo ouviu a voz de Deus através da vida de Josué. Agora imagina assim comigo, um cenário de ficção científica, em que Josué estava a ouvir o que Deus lhe estava a dizer, mas estava com muita pressa. Conhecem aqueles crentes que têm muita pressa? Quando vão orar só pedem e nunca ouvem o que Deus fala? Conhecem? Imaginem que Josué era um desses. E quando Deus lhe estava a dizer sobre rodear as muralhas, Deus explica tudo muito bem explicadinho. Deus, quando mandou construir a Arca da Aliança, explicou tudo. Deus, quando mandou construir o tabernáculo, explicou tudo. Para quê? Para ser fácil. Para a gente entender como se tivéssemos 4 anos. Tudo bem fácil. Porque é difícil às vezes. Deus explicou tudo. Então imagina que Deus estava ali a explicar tudo a Josué, que ele tinha que rodear. Rodeia, fazes uma vez, fazes 2. E Josué estava com tanta pressa e quando Deus diz e fazes a 6ª vez, Josué está com pressa, sai do seu tempo de oração e não deixa Deus terminar. Imaginem que Josué não deixou Deus terminar. E Josué vai chegar ao pé do povo e diz assim: amigos, Deus deu-me uma palavra, nós vamos rodear 6 vezes as muralhas e elas vão cair. Viva, viva, viva. E lá começa o povo. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Toca o chofar, toca o chofar, toca o chofar. Toca o chofar. E as muralhas não caíram. E eles tocaram outra vez o chofar e as muralhas não caíram. Ainda lá estão hoje sentados, 3.000 anos depois, à espera que as muralhas caiam. Ou seja, se o Josué não tem ouvido Deus claramente até ao fim, se não tem ouvido Deus e não tem feito interpretações dele, eles estavam lá e as muralhas não tinham caído. A culpa era de Deus porque as muralhas não caíram? Não. A culpa era do povo que não fez o que Deus disse para fazer. Antecipou, achou que era muito tempo certo ou não quis ouvir até ao fim. Assim é connosco. Quando nós não deixamos Deus falar e não ouvimos o que Deus tem para nós, às vezes não tomamos a direção certa por causa disso. Se Josué não tem ouvido Deus falar tudo, Josué ouviu Deus falar tudo e as muralhas caíram. Quando nós ouvirmos Deus falar tudo, eu sei que nós temos estado a falar sobre como conquistar a terra prometida e se calhar não perguntámos a Deus ainda: Senhor, eu coloquei naquele papel aquela promessa. Eu coloquei naquele papel o gigante que eu sinto que me impede de alcançar. O que é que eu devo fazer em relação a isto? Este é o primeiro passo agora. Depois de termos
colocado no papel. É pedir ao Senhor qual a estratégia. E Deus dá-nos a estratégia. Deus deu a Josué. Deus dá-nos a estratégia. Deus deu a Zorobabel a estratégia e Deus faz por nós, mas dá-nos a estratégia. Deus é tão bom que nos ajuda nesse sentido. E não é por acaso que as coisas funcionam. Se nós não buscarmos de Deus a estratégia, dificilmente nós vamos ter sucesso, por muito boa vontade que a gente tenha. É muito difícil. E agora a pergunta dos 10 milhões de dólares, que o João hoje disse que estava com o livro de cheques ali. A gente hoje pode fazer a pergunta dos 10 milhões de dólares. Como é que nós fazemos para ouvir Deus? Pronto, o João já guardou o livro, não mudou nada. A resposta é exatamente a mesma desde a última vez que se fez esta pergunta. Como é que tu fazes para ouvir alguém? Se quiserem ouvir que a Hélida vos diga uma coisa, se quiseres perguntar as horas, se quiseres que alguém te diga as horas, o que é que tens que fazer? Perguntar e esperar que a pessoa responda. Como é que a gente fala com alguém? Hoje em dia pode mandar uma mensagem, não é? Mas temos que interagir com essa pessoa e esperar pela resposta. Com Deus não é diferente, só que não é por telefone que funciona. Nós temos que interagir com Deus. Como é que se interage com Deus? Tem um nome para isso, chama-se oração. A interação com Deus chama-se oração. Nós falamos com Deus e Deus fala connosco e nós não saímos a meio. Nós somos como Josué e esperamos que Deus fale connosco. Esta é a forma que nós temos de ouvir Deus, é a forma que nós... Há várias formas de Deus falar connosco, sim, verdade. Mas esta é a forma mais fácil de Deus falar connosco, através da oração. Porque não preciso que ninguém me traga uma palavra, não preciso de ver algo, não preciso de nada disso. Deus fala comigo porque eu vou interagir com Ele. Claro, obviamente, se eu estudar a Bíblia, se eu ler a Bíblia, Deus fala comigo através da Bíblia. Deus manda-me para a palavra certa que tem para mim e de uma forma espiritual. O seu Espírito Santo, passa a redundância, me traz a revelação daquilo que Deus tem. E é assim que Deus fala connosco. E nós, como cristãos, nós, como crentes, temos essa responsabilidade de falar com o Pai. Porque se nós temos a responsabilidade, como falei há pouco, de construir o reino de Deus, de fazer avançar o reino de Deus, a conquista da nossa terra prometida, a conquista da nossa promessa, é um tijolinho na construção do reino de Deus aqui na terra. Tudo o que nós vamos construindo para nós, não estamos a falar de coisas que sejam pessoais, mas tudo o que tem a ver com promessas de Deus para nós, são pequenos tijolinhos em que nós vamos construindo o reino de Deus em tudo. E o reino de Deus vai avançando e nós temos essa responsabilidade. E se cooperarmos com Deus, nós vamos fazendo tudo, o reino vai avançando e a terra prometida está bem. E quanto maior for a conquista, deixa-me dizer-te isso também para não te desanimares, maiores são os desafios que nós teremos. Quanto maior é a promessa que Deus tem para ti, maior é o desafio que nós temos, porque as trevas se vão opor de uma forma ainda mais forte para nós desanimarmos e andarmos para trás. Sabes que hoje em dia vendem-se, há uns anos atrás, a gente andava na rua e víamos as pessoas quase assim, quando eu era criança, há 50 anos atrás, nós víamos as pessoas na rua, praticamente tudo quase monocromático. Os homens com tons de branco, cinzento, preto, as senhoras assim um pouquinho mais, umas cores mais animadas, mas hoje em dia não, hoje em dia a gente anda, graças a Deus por isso, muito mais livres, com cores diferentes. Há 50 anos atrás era impensável a gente usar uma t-shirt a dizer alguma coisa, ou a fazer publicidade a uma empresa qualquer, era impensável. Mas nós, como cristãos, nós temos algo nas nossas roupas que é comum, que é um alvo nas nossas costas. Podes lavar muito bem a roupa em casa, pôr a lexívia especial, mas o alvo não desaparece quando vestes a roupa no dia seguinte. É um alvo porque as trevas não querem que tu sejas feliz. As trevas não querem que tu conquistes as promessas de Deus. As trevas não querem que tu avances para aquilo que Deus tem para ti. Portanto, és um alvo a bater. A partir do momento em que escolheste sair do império das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus, as trevas estão a tentar fazer tudo para te desanimar. Não necessariamente com coisas erradas, com problemas, às vezes com coisas muito boas, para a gente pensar, estou a ser tão abençoado, Deus está-me a abençoar tanto, nunca consegui mais ir à igreja, mas Deus está-me a abençoar tanto. Espera, como é que Deus me abençoa e a benção de Deus me impede de ir à igreja? O meu Deus não tem problemas, não é? Portanto, Deus não me pode dar uma bênção que me impeça de estar na casa dele. Deus não me pode dar uma bênção que me faça viver num lugar onde, não, a menos que seja para eu levar a palavra de Deus, que eu vá viver para um lugar onde vou viver de uma forma realmente completamente extraordinária
mas em que eu fico longe de Deus. É verdade, hoje temos internet que nos permite ouvir muita coisa, mas sabem, a gente senta-se à mesa com Jesus aqui, não é no computador. Claro que quem não pode, por questões físicas, estar presente, pode fazer a sua ceia em casa. Pode e deve fazer a sua ceia em casa se nos acompanhar no direto. Nós sugerimos isso. Mas em família, o corpo de Cristo a cear é outra coisa. Por isso nós temos que perceber que nós somos um alvo a bater e se nós temos essa promessa grande, o que nós temos que fazer é o quê? Aumentar a nossa fé e confiar no nosso Deus Todo-Poderoso e obedecer ao Senhor. Vou-te dar um exemplo, estou quase a terminar, de um homem que não é do Antigo Testamento, para nós percebermos o exemplo de fé do exemplo de Pedro, quando ainda não era apóstolo. Pedro, no meio da tempestade, Pedro saltou do barco e andou sobre as águas, debaixo de uma palavra de Jesus. A passagem é mais ou menos assim, eles todos com medo, veem um vulto a caminhar sobre as águas, todos cheios de medo, eram todos discípulos, mas tiveram medo de ver um vulto nas águas porque era algo que eles nunca tinham visto. Nós às vezes também temos medo de coisas que nos acontecem, porque nunca passámos por isso. Não é errado ter medo. Se alguém alguma vez te disse que é errado ter medo, deixa-me dizer, não é errado ter medo. O corajoso é alguém que teve medo e lutou contra o medo. Ter coragem é passar por uma situação de medo, enfrentá-lo e avançar. E é isso que o Senhor nos chama a nós cristãos para fazer, lidar com os medos. Então Pedro, debaixo dessa palavra de Jesus, saltou do barco e começou a andar do barco para ir ter com Jesus. A tempestade não parou. A Bíblia não nos diz em um momento nenhum que a tempestade parou. Aquilo continuava, pum, 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 ali os trovões, os ventos, a loucura total. E ele saltou do barco. Porquê? Fé. A fé que Jesus estava com ele fez com que ele não tivesse medo nem da tempestade mais e muito menos da água. Ele sabia que o ser humano não pode nadar, pode mergulhar, mas andar sobre as águas não existe, não é possível. Mas ele sabia que o mesmo Jesus, que trazia vida aos mortos, se lhe disse para vir com ele, Jesus não brinca. Então, se o Senhor Jesus te disse que te vai ajudar a conquistar a terra prometida, Jesus não brinca. Amém. Temos que nos posicionar como Pedro se posicionou. E ele saltou do barco, ele fez algo impossível e andou sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas, a Bíblia nos diz, enquanto os olhos dele estavam onde? Em Jesus. Enquanto ele estava a olhar para Jesus. Enquanto ele não estava a olhar para o ambiente horrendo, enquanto ele estava a olhar para Jesus, ele caminhava nas águas. Pá, 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 que foi andando. E a Bíblia nos diz também outra coisa. É que há um momento em que ele deixou de olhar para Jesus e começou a ver o tamanho das ondas e começou a sentir o vento. E o que a Bíblia nos diz é que quando ele faz isso, ele começou a afundar. Ou seja, ele não caiu de repente, ele começou a afundar. E nós, muitas vezes, quando estamos a avançar bem, porque temos os olhos em Jesus, sabemos que a tarefa é difícil, mas Jesus está connosco. Nós estamos a avançar bem. O Espírito Santo vai nos dizendo como é que nós estamos em direção à conquista. Mas nós podemos deixar de ter os olhos em Jesus e ter os olhos no problema. E quando nós colocamos os olhos no problema, no vento, nas ondas, na tempestade, na falta de dinheiro, na doença, na tribulação, na circunstância difícil que aparece nas nossas casas, muitas vezes, quando nós começamos a prestar atenção a isso, em vez de prestar atenção a Jesus, porque há o problema A. Eu estou com um problema com o meu filho mais novo. O problema não deixou de existir. E não começou hoje, já começou há uns meses, que nos está a limitar muita coisa. Não é? Mas eu não posso ter os olhos nos problemas do Isaac. Eu tenho os olhos em Jesus e na cura que Jesus vai fazer. É esse onde tem que estar o meu olhar. O vento é grande? É. A onda também? É. Mas Jesus é maior. Amém. Porque se nós tiramos os olhos de Jesus e pomos os olhos no problema, na situação difícil, o que acontece é o que aconteceu a Pedro. Pedro começou a afundar. Como eu disse, Pedro não caiu. A Bíblia nos diz, se vocês forem ler a passagem, Pedro não começou a mergulhar. Não. Ele foi afundando devagarinho. Ou seja, à medida que quê? À medida que a fé. Imagina que a fé de Pedro era assim. A fé vai diminuindo e ele vai andando. A fé vai diminuindo e ele foi mergulhando na água. Ele foi afundando à medida que a sua fé foi diminuindo. Porquê? Porque ele foi deixando de olhar para Jesus e foi começando a deixar entrar o medo no seu coração. E é isso que nós temos que ter esse cuidado. É essa preocupação que nós temos que fazer. Se nós desistimos da promessa que Deus tem para nós,
se nós desistimos da terra prometida por causa do problema, nós estamos a fazer o quê? Estamos a anular o propósito que Deus tem para a nossa vida. Pode ser difícil, não estou a dizer que não é difícil. Se calhar tens uma promessa linda e maravilhosa e tens um gigante, realmente super gigante. A única coisa que eu te posso dizer é: o meu Jesus é maior do que isso. Porque é o que a Bíblia me diz. Não posso orar contigo, posso jejuar contigo, podemos fazer um propósito todos juntos, podemos fazer tudo. Porque o nosso Jesus é maior do que o problema. O nosso Jesus é maior do que a tempestade. Agora, pensa assim comigo. Imagina o que era Josué e Caleb. Andaram 40 anos no deserto. Imagina se um dia antes de conquistarem a terra prometida, Josué e Caleb dissessem: estou cansado, nunca mais vejo. Eles não tinham entrado lá. Mas mesmo ao fim de 40 anos, eles com 80 anos, mais velhos que todos nós, continuavam, até que Deus disse: é vossa. E eles tiveram o prazer e o privilégio de conquistar a promessa que Deus tinha para eles. E isso é algo que é fantástico, porque senão eles desistiam, lá se foi a conquista, lá se foi a promessa. Mas como eles não desistiram, eles chegaram lá. Irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa: eu não aceito que nenhum de nós fique à porta da terra prometida. No que depender de mim, eu não aceito que nenhum de nós fique à porta. No que depender de mim, eu não aceito que nenhum desista de conquistar essa promessa. Eu oro convosco. O que vocês quiserem, eu faço junto. Se é para jejuar junto, eu jejuo junto. Se é para orar junto, eu oro junto. Se é para fazer o que quer que seja, dentro do que a Bíblia nos diz, nós estamos juntos. Nós não desistimos. Esse é o propósito de uma igreja. A luta de um é a luta de todos. Amém? O problema que não está a passar é o problema de todos. O vento que está ali, a onda que está ali, é a minha onda também. Não tem nada a ver com aquilo, mas é a minha também. Eu compro a briga para mim também. É esse o papel de uma igreja. A gente compra as lutas uns dos outros. E sabem uma coisa? Ele não nos vai ganhar. Nós vamos conquistar a terra prometida. Nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos ganhar Santa Marta do Pinhal para Jesus. Amém? Nós vamos ganhar os prédios dali, a favela. A gente vai ganhar isso tudo. Não pela força do meu braço, mas porque Jesus está connosco, porque o Espírito Santo de Deus está connosco. Eu não vos sei dizer qual é a estratégia que Deus nos vai dar. Não sei. Agora o que eu sei é que é aquilo que Deus colocou. Quando o Senhor decidiu abrir uma igreja chamada Arca, que tem como propósito a restauração, a cura, o amor de Jesus real nas nossas vidas, e nós termos essa aliança com Ele clara, bem visível, não foi com toda a certeza apenas para nós nos juntarmos e fazermos uns bons almoços de vez em quando, ou termos umas boas palestras, ou termos um bom louvor, ou termos umas boas ministrações. Se fosse para isso, com todo o respeito, há gente que faz muito melhor aí fora. O Senhor chamou-nos porque há um lugar para nós fazermos coisas que Ele quer, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Porque todos precisamos de conquistar algo para que outros possam ser conquistados usando a nossa vida. É isso que o Senhor tem para nós. E o Senhor não tem nada para nós pela força do nosso braço. Eu então tenho uma força brutal. O Senhor não tem nada para nós através das nossas capacidades. Não. O Senhor tem tudo para nós através daquilo que Ele nos faz em nós e daquilo que Ele nos capacita. E isso é o que é mais maravilhoso. Então, se nós vamos ter fé, que a gente tenha essa fé mesmo a sério, cooperando com o Senhor e ouvindo a sua voz. Amém. Podemos ficar de pé para terminarmos. Deixem-me contar-vos uma coisa. Na quinta-feira, quando nós estávamos aqui no ensaio do louvor, o Senhor começou a falar comigo sobre o que queria que fosse a ministração hoje. E eu fui ouvindo e achava é difícil eu conseguir chegar lá. Na sexta-feira estivemos aqui no cenáculo, à noite, primeiro cenáculo de agosto, com muita dificuldade também, mas conseguimos estar aqui. Deus foi muito bom, tivemos um tempo maravilhoso. E o Senhor voltou a falar comigo, que era para... Ok, o Senhor fala, a gente obedece, mesmo tendo receios, mesmo não sabendo se é capaz, a gente vai. E... Podes virar para vocês. E quando
quando eu terminei a ministração, pai, 2 da manhã, sexta-feira, sabia que tinha o esboço, os tópicos daquilo que o Senhor queria, mas tinha dúvidas se seria capaz de transmitir aquilo que o Senhor tinha. E depois às 5h30 ou 5h27, para ser mais preciso, recebi uma mensagem da reverenda Betty King, para mim, e extensível à igreja, a dizer que o mês de agosto é o mês da colheita. Ela não sabia que a gente está desde Pentecostes até outubro com essa palavra profética. Por acaso não tinha falado com ela sobre isso. Dizendo que aquilo que a gente sonhou, que aquilo que a gente semeou, aquilo que a gente chorou, não vai haver impedimentos. E nós vamos começar a ver a acontecer. E eu pensei assim, ok, é para falar sobre fé mesmo. É para falar sobre este tipo especial de fé. A fé perante o problema, a fé perante a conquista de algo que alguns lutam há anos e não conseguimos. Ela disse muito mais coisas. Para lá. Foi muito usada por Deus. E o que eu tenho para nos dizer como igreja é tão simples como não desistas. Eu não te consigo dizer se estás quase a chegar lá ou se ainda tens um caminho longo a percorrer. Mas quer tu estejas longe ou estejas mesmo à beirinha de conquistar, não desistas. Não percas aquilo que Deus um dia te entregou. Deus um dia te deu uma palavra, Deus um dia te deu uma promessa, ou nem precisou te dar e as coisas estão à frente dos teus olhos e tu definiste que aquilo era a tua terra prometida, aquilo é o que tu queres conquistar. O que eu tenho para te dizer, debaixo daquilo que Deus foi falando comigo na sexta-feira à noite e disto tudo, nós vamos chegar lá. Tu e eu vamos colher aquilo que o Senhor semeou para nós e que nós temos regado com lágrimas e que o Espírito Santo tem regado com o seu amor e com a sua vida, com a sua graça. Fecha os teus olhos para nós orarmos. Senhor Espírito Santo, tu sabes se há alguém que tem fé sobre ti. Eu oro para que os meus irmãos tenham uma fé, Senhor, que eles nem conseguissem até hoje imaginar que seriam capazes de ter essa fé. Aumenta a fé de cada um de nós, Senhor. Tu podes fazê-lo hoje. Tu hoje podes capacitar-nos. Tu podes dar uma visão a cada um nesta hora, Deus. Tu podes te sussurrar ao ouvido de cada um algo nesta hora, Pai. Eu oro, Senhor, para que algo sobrenatural aconteça hoje na vida de cada um dos meus irmãos. Que eles possam de forma inequívoca perceber: é o Deus Todo-Poderoso a agir. Eu nunca imaginei que era assim, mas é Ele a agir. Eu oro, Senhor, para que haja esse toque sobrenatural hoje. Seja uma palavra, seja um sussurro, seja uma visão, seja alguém que não viam há séculos e que de repente aparece e lhes diz algo. Seja através de uma palavra na Bíblia que está ali à espera deles. Eu oro, Deus, para que hoje cada um, seja à noite, que durma e tenha um sonho e Deus fale com ele ou com ela através desse sonho. Eu oro, Deus, te peço, Senhor, que hoje possas dar esse sinal a cada um de nós, Deus. Para que cada um perceba que está no caminho certo, que está a avançar, que está a prosseguir. Eu oro, Pai, por todo aquele que estava a olhar para as ondas e para a força do vento e que estava a desanimar. Eu oro para que esse desânimo caia agora na autoridade do nome de Jesus e venha o ânimo do Senhor, a vida do Senhor. Eu oro, Pai, para que independentemente se estamos à espera há 15 anos como Zorobabel ou só estamos à espera há 15 dias, que a mesma força e o mesmo vigor que Ele teve para cumprir, para fechar a obra, para terminar, nós possamos ter. Dá-nos a Tua força, dá-nos o Teu vigor, Senhor. Que esse espírito de ousadia e de vigor possa vir sobre cada um de nós nesta manhã. Sobre aqueles que nos veem em direto, sobre aqueles que nos vão ver na gravação. Eu oro para que esse espírito de força atinja cada um deles, que não haja desânimo. Aqueles que estão com vontade de desistir da igreja, aqueles que estão com vontade de se afastar de Deus, que hoje seja o dia do basta, para que não se afastem dos caminhos que Deus tem para eles, nem se afastem da conquista que o Senhor colocou ali
sua frente. Meu Deus, eu oro por força, oro por vigor. Pai, tira do coração alguma mágoa que possa haver em algum, Senhor, da luta, da dificuldade. Pensa até que Deus não está mais a importar com ele. Por isso hoje essa palavra, essa visão, esse sonho é para cada um de nós que possa lembrar que Deus olha para nós hoje com o mesmo ânimo, com a mesma força, com o mesmo amor do que no dia que aceitámos Jesus. Nada mudou para Deus. Somos o mesmo. Somos a mesma do dia em que dissemos sim, eu creio, sim, eu quero. Somos a mesma, somos o mesmo do dia em que mudámos, em que deixámos o vício, em que deixámos o pecado e virámos os olhos para Jesus e dissemos: é o mais belo entre milhares de milhares. Eu oro, Deus, para que esse amor possa brotar de novo nos nossos corações, esse amor que nos faz não parar, que nos faz crer que é possível, que nos dá força para a milha extra. Enche-nos, Senhor, desse amor. Enche-nos da tua força. E que cada um de nós possa ser estimulado em fé. É o que eu oro. No nome santo de Jesus. E para a glória do Deus todo.